Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo, muito obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita e é por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e outros trabalhos. Tudo isso exibidos nos programas das Web Rádio Estação da Luz de Natal e Cristo Consolador de São Paulo, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso sem fim lucrativo, como já dissemos. Agora, nos acompanhe aqui nesse programa a seguir. Muito obrigado mesmo pela sua companhia. Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da Web Rádio Cristo Consolador. E hoje é dia de História de Jesus por Amélia Rodrigues. Livro, estamos começando Até o Fim dos Tempos. Estamos hoje no primeiro capítulo, intitulado A Sentinela Vigilante. Para a gente começar bem, vamos fazer a nossa prece. Gratidão a Deus, acima de tudo, pela vida, pelo amor que nos concede, a sua misericórdia que nos alcança todos os dias. Gratidão ao Mestre por nos ensinar a fazer as melhores escolhas, deixando a nós o nosso livre-arbítrio, mas nos orientando sobre as consequências do mau uso. Gratidão, Senhor, porque mesmo confundindo a sua mensagem, o seu amor continua nos orientando. Gratidão a Maria, mãe, amiga, confidente, conselheira. Gratidão, benfeitores espirituais. Gratidão, Dona Amélia Rodrigues, por mais uma história, mais um momento de aprendizado para todos nós, encarnados e desencarnados, e que todos possamos estar em paz. Graças a Deus. Pergunta número 1, como você está se sentindo hoje? Pergunta número 2, a água está por aí? Então, deixa eu ver se eu consigo ajeitar melhor aqui. Assim. Como eu já falei, o primeiro capítulo intitula-se A Sentinela Vigilante. E ela já começa a falar o efeito que a mensagem que Jesus trazia na população. A mensagem espraiava-se, abençoada como perfume brando, que o vento carreasse em todas as direções, alcançando povoados e cidades diferentes, cujos habitantes passavam a comentá-la com entusiasmo. Gente, vamos raciocinar sobre a sociedade daquela época. Era bem separado. Praticamente existiam duas classes. A dos ricos, e aqui se inclui também os sacerdotes do templo. O cargo era passado por indicação ou por herança, digamos assim. Anás tinha como genro Caifás, e ainda desmandava no templo, mesmo não sendo mais subsacerdote, vamos recordar. Dentre aqui, os que mandavam e comandavam o povo, existiam os fariseus, inclusive os escribas também eram fariseus.
Aí Jesus falava, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Porque os fariseus haviam inventado uma Torá oral. Foram aí pelas entrelinhas, né, da Torá, que são o Antigo Testamento, são os livros que compõem o Antigo Testamento, foram se infiltrando por ali, criando uma Torá oral nas entrelinhas, explicando o que estava acontecendo, tal, explicando, e tinha tanto peso quanto a outra. E eles se gabavam de andar sempre muito limpos, sempre muito... Né? E tinha o povão, ponto. Dentro do povo existiam existia uma série de trabalhos que, inclusive, eram considerados desprezíveis. Deixa eu ver se está ao meu alcance aqui. Infelizmente, não está. Achei. 2 minutos. Ou melhor, 2 segundos, que eu vou aqui na estante. Essas profissões, que eram consideradas desprezíveis, eram quem bancava os sacerdotes. Uma coisa meio sem nexo, né? Vamos ver se eu conseguir achar. Tem esse livro aqui, Jerusalém no Templo de Jesus. Não é um livro espírita, mas ele trata da situação econômica da cidade de Jerusalém sob a dominação romana, de 6 a.C. a 70 depois de Cristo. Gente, imagina alguém com mais de 600 deveres. Estou torta, vou virar para cá. Imaginem alguém com mais de 600 deveres. Existiam aqueles que você deveria fazer e as coisas que você não poderia fazer. E você teria que cumprir com todos eles. Deixa eu ver se eu acho. Se não achar, mais ou menos, eu me lembro os exemplos. Muito pobre, não tinha nada. Tanto que eles se colocavam em locais. A mendicância era muito grande. Eles se colocavam em locais, digamos, estratégicos, principalmente na época das festividades, né, religiosas e tal. E o peregrino que desse uma esmola naquele dia, aquela esmola era considerada abençoada. De vez em quando, muito de vez em quando, o pessoal do templo liberava o dízimo para o povo, 2 vezes ao ano. Mas, por exemplo, vamos oferecer em sacrifício um animal que tenha pele. Pega-se o animal, sacrifica-se o animal, pega-se a carne do animal, fica-se com a carne do animal, joga as gorduras no fogo e ainda se vendia a pele. Fora os sacerdotes que agiam como agiotas dentro do templo. Então, eles liberavam uma lista de as profissões que eles consideravam desprezíveis. Vocês querem ter uma ideia? Pastor
era considerado desprezível. Médico era considerado desprezível. Era uma série deles, assim, que você diz, como assim? Aqueles que pegavam essa pele, compravam essa pele, trabalhavam a pele para depois vender como tapete, era considerado desprezível. Quem fazia os escravos utilizados pelos, né, na construção, então, eram considerados desprezíveis. Fica uma coisa assim, meio sem nexo. E aí, esse povo, largado. Os sacerdotes faziam, às vezes, de pessoal que trabalha com saúde pública, eles iam na casa das pessoas, verificar a higiene, tinha um tribunal, eles julgavam, se quisessem matar, eles matavam mesmo. Só que o povo mesmo não conhecia, não entendia nada do que eles falavam, mas iam lá. Iam nos templos, não vou achar agora não, é uma pena, mas tudo bem. Iam nos templos, mas não entendiam nada do que estava acontecendo. Ficavam na deles, porque era franqueada a palavra quem quisesse, nenhum deles se arriscava a falar nada. E a vida era assim. É para fazer isso? Eu faço. Não pode fazer isso? Eu não faço. E não discutiam. Só que passavam necessidade. Existia muita mendicância em Jerusalém. O povão era, antes da Casa do Caminho, os essênios é que davam gêneros alimentícios, em época de festivas davam uma roupinha, né, davam um vinho, para que essas pessoas também, de uma certa forma, participassem das festividades. Depois, com a Casa do Caminho passou a socorrer, porque não tinha ninguém que socorresse. Aí chega alguém que vai num monte, ainda fala assim, bem-aventurados os humildes, os pobres, né, os simples de coração, bem-aventurados os não sei das quantas, bem-aventurados, ou seja, levando esperança, conforto, consolo, e ainda curando, e falando do reino de Deus, aquilo, porque eram assim, em magotes, e um grupo de pessoas, e ali nesse grupo de pessoas tinha enfermo de tudo quanto é jeito, existiam prostitutas no meio, existiam aqueles que, né, não tinham dinheiro nenhum, os mendigos, e aqueles que tinham uma casinha e tudo, mas, sabe, estavam desesperançados da vida e tal. O povo. Jesus atendia todo mundo. Aí ia aquela multidão, falava o que estava acontecendo, vinha outra multidão. E as coisas iam assim. Por isso que ela fala que a mensagem se espraiava, alcançando povoados e cidades diferentes, cujos habitantes passavam a comentá-la com entusiasmo. Porque ninguém, os escribas e fariseus, né, que eram bancados também, não cuidavam do povo, pregavam a lei e eram fiscal do povo. Por isso que Jesus falou, hipócritas, mas quando Jesus pegava pesado. Ou então, sepulcros caiados por fora e cheios de podridão por dentro, eles faziam questão de andar branquinhos, todo vestido de branco, assim. E aí chega alguém que age, dá atenção ao povo, que as autoridades não davam, e da curava, foi em tudo quanto é direção essa mensagem. Continuemos aqui com Dona Amélia Rodrigues. Não eram ensinamentos comuns daquele gênero dos que se ouviam nas sinagogas ou nas praças, a que se reportavam os antigos, que fossem comentados pelo povo ilhéu ou pelos sábios. Né?
Neles havia algo incomum, o ensinamento de Jesus, que dulcificava, como se possuíssem um elixir, um remédio maravilhoso, muito aguardado, pouco sorvido. Tratava-se da revolução que o amor deveria operar nas almas. E ainda deve operar nas almas, não é? Nós ainda claudicamos no quesito amor. Continuando, todos quantos se referiam a Deus até então, apresentavam-no temível e cruel, Senhor dos Exércitos. Moisés, para poder segurar o pessoal ali no cabresto curto, criou leis civis. Mas essas leis tinham um cabeçalho mais ou menos assim. E Deus não terá por amigo aquele que, dois pontos e pimba. Moisés mandava o que não deveria ser feito. Então, Senhor dos Exércitos, que você deveria subornar com dízimo para que ele ficasse do seu lado, temível e cruel, cuja vingança não tinha limites, alcançando sempre aqueles que o desafiavam ou desagradavam. Mesmo em relação ao seu povo, a sua era uma postura de dureza, com exigências severas de obediência e de submissão. Jesus, no entanto, ou seja, em relação ao povo de Deus, mesmo em relação ao seu povo, Deus falando, né, povo de Deus, povo escolhido, escolhido para quê? Para ser melhor que os outros? Não. Eles eram os únicos que chegaram de Capela que eram monoteístas. E seguraram essa ideia monoteísta. Então, em relação a Deus, mesmo em relação ao seu povo, o povo escolhido, o povo de Deus, a sua, de Deus, é uma postura de dureza, com exigências severas de obediência e de submissão. Jesus, no entanto, ensinava que ele era um pai bom e de misericórdia, cujo amor era distribuído com justos e ingratos, crentes e incréus, buscando alcançar todas as criaturas deambulantes pelos largos caminhos do mundo. Qual a nossa relação com Deus? Tem alguém me vendo? Olá, não estou acessando para variar os comentários. Caso tenha algum. Tenho até medo de mexer aqui no ícone, porque estrambelha tudo aqui. Qual a nossa relação com Deus? Fica para a gente pensar. A alma de Israel estava muito sofrida. Os longos séculos de sujeição a outros povos guerreiros que a esmagaram mais de uma vez, isso não quer dizer que eles também não fossem guerreiros, porque eles chegaram naquele que seria a Terra Santa, invadiram, sabe? Foi uma guerra, literalmente. Eles invadiram o local. Os longos séculos de sujeição a outros povos guerreiros que a esmagaram mais de uma vez, a última foi o Egito, não, penúltima foi o Egito, depois foi Roma. Deixaram sulcos profundos de desconfiança e de amargura, ferindo-lhe orgulho de nação e imprimindo-lhe rebeldia sistemática. A religião se transformara em movimento político-social, no qual se destacavam os chefes das sinagogas, os ricos, os fariseus e todos quantos possuíam tendência para as discussões infindáveis, quão inócuas. Por isso que lá no templo, quando eles iam no templo, eles não abriam a boca para nada.
Mulher, então, ficava lá para trás. Uma área só reservada para as mulheres, uma área reservada só para mulheres. Mas o povão ia. Vamos, uma coisa, sabe, uma ideia semelhante, na época de Francisco de Assis, quem viu o filme, assistiu o filme Irmão Sol e Irmã Lua, que os ricos estão lá na frente, tudo era falado em latim, o povo lá atrás, sem entender nada, mas estava lá. Imagina isso na época de Jesus. O povo vivia à margem desses acontecimentos, debatendo-se em outros problemas, tentando sobreviver às circunstâncias aziagas. Gente, tinham mais o que fazer para sobreviver, já que não eram amparados por ninguém. Havia desemprego e fome. Não tem aquela parábola, a hora tal, vem você para minha vinha, depois vem você, vem você, vem você, vem você. Eles ficavam na praça esperando alguém que os chamasse para trabalhar, procurando emprego. Então, debatendo-se outros problemas, a sobrevivência, tem que botar, né, comida dentro de casa, eu vou plantar, eu vou pescar, eu vou me virar, mas eu tenho que botar comida dentro de casa. Os que não conseguiam pediam esmolas. E aí os essênios ajudavam com cestas básicas. Então, o povo tentava sobreviver às circunstâncias aziagas, amargas. Havia desemprego e fome. Os campos estavam ficando desertos, ao tempo que Jerusalém e as cidades de grande porte encontravam-se abarrotadas de desocupados e aventureiros. Isso acontece hoje em dia também, não? Quantos não saem da terra natal e vão para outros estados tentar uma vida melhor, buscar uma vida melhor? São Paulo está assim, né? Continua Dona Amélia Rodrigues. Nesse clima social, a intriga fomentava tragédias, a insegurança fazia-se ameaçadora e o medo crescia assustadoramente, intimidando os mais simples. A fé modorrenta, né? É para acreditar, a gente acredita, é para fazer, a gente faz, não é para fazer, a gente não faz, e ficamos nisso. A fé modorrenta continuava no comércio ilegal de aves e animais para serem abatidos em ofertórios absurdos para a liberação dos pecados, enquanto outras exigências descabidas amafanhavam a convicção dos indivíduos que se lhe submetiam por temor, sem significativa vinculação com o Senhor. Você tem uma ideia? Quando a mulher menstruava, ela era considerada impura. Ficava relegada a um aposento da casa, ninguém tocava nela. Se alguém sentasse onde ela havia sentado, era considerado impuro. E quando acabava, ela tinha que fazer um sacrifício no templo para voltar a ser considerada pura. Aí, quando Jesus deu a bronca, não derrubou mesa nenhuma. Não era preciso. Gente, vamos raciocinar. Templo aqui, quartel aqui. O próprio templo estava assim, de guardas. E bastou que ele desse a bronca em um, para que todos os outros, e era assim,
ouvissem. Espírito puro vai sair dando chicotada em alguém, gente? Vai sair derrubando mesa, jogando coisa para o alto? Não. A diferença das classes sociais estigmatizava os pobres e sofredores. Perdão. Expulsando do convívio das cidades os enfermos de toda a ordem, alguns dos quais considerados condenados por Deus, que tinham seus nomes retirados do rol dos vivos. O templo tinha, né, vamos imaginar um cartório em que todos os nascimentos, né, eram anotados, né? A vida do povo estava ali contada, e se alguém tivesse algum problema de pele, fosse qual fosse, não precisava nem ser hanseníase, todo mundo achava que era hanseníase, cortado do livro dos vivos, para a sociedade toda, aquela pessoa tinha morrido. Periodicamente, nesse caldo de cultura mesclado com as superstições dos povos vizinhos, vamos lembrar que eles tinham vindo do Egito, e haviam gentios e tal. Então, no meio disso tudo, surgiam profetas e messias aventureiros que não possuíam as mínimas credenciais para conduzir as massas, antes as explorando com impiedade. Bastava chegar na praça e falar assim: sonhei, tive um sonho, pronto. Já ia, ficava aquela rodinha querendo saber o que a pessoa tinha sonhado, profetas e tal. Haverá falsos cristos e falsos profetas, até hoje. Jesus avisou. O que não faltava, né, como a dona Amélia fala, é isso. Um monte de profeta. Qualquer um podia ser. Era só se titular profeta. Tive uma visão, tive um sonho, pronto. Messias, venham comigo que eu os salvarei. É nesse contubérnio social que aparece Jesus, cuja voz, à margem do lago de Genezaré, ecoa por todas as terras, até alcançar a capital do país, soberba e extravagante. Perdão. Ele ainda não se houvera anunciado como esperado. E quando ele fez isso dentro do templo, agarraram Jesus, levaram para a beira de um abismo para matar. Jesus, muito simplesmente, com um magnetismo, paralisou todo mundo e desceu. Ainda não era a hora dele. Foi embora. Então, isso ainda não havia acontecido. Estava no comecinho da missão de Jesus. Foram 30 anos trabalhando, namorando com a mãe, com o pai. A gente não tem muita informação de José, mas a ideia era essa mesma. Ele quis se apagar para que Jesus sobressaísse. Mas Jesus também aprendeu carpintaria com o pai, né? Lá no Ovinho, que era uma cidade desse tamaninho, Nazaré, e trabalhava como carpinteiro. Aí, quando chegou o momento, ele foi, e em 3 anos fez isso tudo que a gente conhece.
Então, ele ainda não se houver anunciado como esperado, mas todos quanto o escutavam não tinham dúvidas em identificá-lo como tal. Gente, os fariseus iam lá. Não, João Batista tinha sido preso. Pergunta para ele quem ele é. Os discípulos foram lá. Jesus, claro, falou assim, vê o que eu faço. Paralíticos andam, cegos voltam a enxergar. Mas todos quanto o escutavam não tinham dúvidas em identificá-lo como tal. O problema é que esperavam dele uma outra postura de guerreiro, vou fazer, vou pintar, vou matar, para libertar o povo. E não era essa a ideia de Jesus, não. Jesus até hoje é incompreendido. Continuando aqui com Dona Amélia. Naqueles dias, o seu périplo libertador abrangia as cidades ribeirinhas, os campos e as aldeias, dando particular atenção às aglomerações nas praças dos mercados e nas praias largas, onde, sentado num barco ancorado nas areias úmidas, entoava o seu hino de amor à vida, à verdade e ao bem. Pessoa alguma que o ouvisse ficaria indiferente ao seu chamado, cuja voz branda penetrava a acústica do ser e jamais desapareceria. Unindo as ações ao conteúdo das palavras, o seu amor e sua compaixão diluíam as dores, liberavam das amarras dos sofrimentos. Quanta desobsessão ele fez! Alteravam o estado orgânico dos enfermos, restituíam a saúde e a alegria de viver em todos quantos haviam perdido o contato com a realidade e de cujos corações a esperança fugira. Era natural, portanto, que onde se apresentava, de imediato os curiosos se acercassem, e aqueles que já o conheciam narrassem os seus estranhos e poderosos recursos que a todos abençoava. O seu nome, a pouco e pouco, passou a ser respeitado, e as suas palavras tornaram-se referenciais para o comportamento das pessoas. Até hoje, não é? Até hoje. Se a gente segue ou não, é outro departamento. Inevitavelmente, já começou a seguir os passos. E a intriga bem urdida passou a tecer a rede maligna dos seus interesses, a fim de colhê-lo em alguma das suas malhas criminosas, para então denunciá-lo às autoridades que também o respeitavam. Jesus, porém, enfrentava cada situação com a tranquilidade do justo e a coragem do herói. Nada o detinha no ministério que traçara e levava adiante. Os homens não abdicam facilmente dos seus hábitos doentios e perversos, da sua sistemática desconfiança, nem da libertinagem que se permitem, encontrando sempre mecanismos de justificação para essa conduta e reagindo, quanto possível, a todo movimento que vise alterar-lhes a forma de pensar e de viver. Acho que até hoje está assim, né?
Até hoje as coisas continuam assim. Continuando. Quando convém, aceitam as diretrizes que lhes chegam, mas passam a aguardar soluções para os seus problemas sempre que convenientes e lucrativas. Permanecem interessados enquanto os resultados lhes são vantajosos, logo se rebelando ante qualquer desafio ou proposta de sacrifício pessoal. Assim, transferem para aqueles que se tornam líderes o que lhes diz respeito, esperando as respostas agradáveis e desejando desfrutar os espaços mais amplos no banquete das situações de relevo. Isso não acontece? Como acontece? É só ver a situação política do mundo, Brasil no meio. Claro, no mundo. Desse modo, quando parecem aderir às ideias novas, estão transferindo-se de uma posição para outra que se lhes apresenta mais lucrativa. Por isso, não poucos se acercaram de Jesus na expectativa de que ele deveria resolver suas pendengas e cisâneas, brigas. Não teve a mãe de 2 dos discípulos que foi pedir para Jesus, para eles cada um ficasse um ao lado, sentassem ao lado de Jesus? E a pergunta de Jesus foi: eles vão beber da mesma taça que eu? Vamos. Ele respondeu o quê? Que vocês vão beber, eu sei que vão. Mas a sua posição depois disso, junto a Deus, só Deus o sabe. E aí, vamos a mais um momento de tentar fazer de Jesus um juiz. Em determinada oportunidade, um desses, aqueles que se acercavam de Jesus, né, na expectativa que ele fosse resolver, que ele deveria resolver suas pendengas e cisâneas. Em determinada oportunidade, um desses lhe pediu: Senhor, manda que meu irmão divida a herança de meu pai comigo. Jesus não tinha uma pedra para repousar a cabeça na hora de dormir, não tinha nada na vida. Querem fazer dele juiz? Ah, senhor, para ter fama depois? Não, porque foi Jesus que resolveu a história toda. Olha só. Ao que ele respondeu com energia: quem entre vós me elegeu juiz de vossas causas? Imagina. Não, porque foi resolvido. Jesus resolveu o nosso problema. Ele dividiu, conseguiu. Eu estou com a minha parte da herança que Jesus mandou. Não é esse o objetivo de Jesus. O objetivo de Jesus, o ensinamento de Jesus é todo voltado para o nosso crescimento espiritual. Alguém me demandou um comentário. Eu não sei se eu vou conseguir ver. Vamos ver. Ai, tá minúsculo, mas eu acho que é a Márcia. Não dá nem para ver. São desse tamaninho aqui. Mas tem um coraçãozinho. Obrigada.
Vamos aqui. Imagina, Jesus, não, vai lá porque Jesus resolve tudo. Eu consegui a metade da herança. Meu irmão dividiu comigo. Gente, é bem assim não, né? Os ensinamentos de Jesus são todos de ordem espiritual. Todos nós somos espíritos imortais. Nós devemos, como consta no Evangelho segundo o Espiritismo, estar no mundo sem ser do mundo. Vamos usufruir tudo aquilo, todas as descobertas científicas, tudo aquilo que nós podemos, sim, utilizar. Mas isso não significa que eu pertença ao mundo. Não. Somos espíritos imortais. Tudo que a gente usufrui vai ficar aqui. Vamos continuando. Tem mais alguém me vendo? Olá. Noutra ocasião, o pessoal não desistia mesmo, né? Um jovem que o ouvira, nós conhecemos essa história, e se sensibilizara com o seu discurso, propôs-lhe: eu gostaria de seguir-te, mas antes devo ir enterrar o meu pai que morreu. E ele contestou de imediato: deixa aos mortos o cuidado de enterrarem os seus mortos. Quanto a ti, busca primeiro o reino de Deus. Isso, como Kardec explica, não é... O Jesus não estava mandando lá, teu pai para lá. Não é isso, gente. Mas a gente parar e pensar o que é mais importante na nossa vida. Os mortos são as outras pessoas que estão muito mais ligadas ao problema material. Eles que se virem. Você vai buscar o reino de Deus. Outro, em um ensejo formoso, após dialogar com um jovem rico que ficara fascinado, né, ele lhe declarou: gostaria de ir contigo, mas tenho uma corrida amanhã. Após a vitória, estarei ao teu lado. Penetrando no futuro, com aguda visão, ele redarguiu, peremptório: vem agora, amanhã será tarde demais. E sim, o rapaz morreu numa corrida de vidas. Tem outro livro de Amélia Rodrigues que narra essa história. E que Jesus foi até ele no momento do desencarne, no momento que ele desencarnou. O rapaz olha para ele e fala assim: mestre, era jovem, sabe? Queria porque queria, né? Depois disso, ele ia largar tudo e ia seguir Jesus. E, às vezes, se a gente não se apressar para seguir ao mestre... mas eu já sou idoso, já sou idosa, não dá mais tempo, não. Quem disse que não dá mais tempo? Vamos embora. Está encarnado, criatura? Dá para fazer uma prece? Chico Xavier, velhinho, de cama. Eu disse, não está na hora de eu ir embora, não. Aí Chico Emmanuel aparece, não sei o que hoje. Não está na hora de eu ir, não. Não estou conseguindo fazer mais nada. Resposta de Emmanuel: se você ainda consegue fazer uma prece, você ainda está sendo útil. Então, vamos embora. Vamos embora. Dá tempo ainda de fazer bastante coisa. Ao doutor da lei que o experimentara, pusilânime, cínico, covarde e cínico, tentando iludi-lo, esses doutores da lei, interrogando-o a respeito do que deveria fazer para entrar no reino dos céus, ele ripostou, narrando a parábola do bom samaritano, que todo mundo conhece.
E olha que os judeus detestavam os samaritanos detestavam os judeus. Só que passou um sacerdote e está morto, não posso tocar. Passou um outro e está morto, não posso tocar. Vem quem? Um samaritano, que é considerado, né, pelos judeus, né, brigaram por causa de uma discussão onde deveria adorar a Deus. E é um samaritano. Aí Jesus falou isso para os judeus. Um samaritano é que foi lá e fez aquilo tudo que a gente já sabe. Socorreu, carregou para o hotel, né? Cuida dele. Tá? E Jesus falou, narrando a parábola do bom samaritano e indicando sem preâmbulos: vai tu e faz o mesmo. E aí, Dona Amélia vai encerrando o capítulo de hoje, deixando o seguinte para a gente pensar. Jesus será sempre o sentinela vigilante a serviço de Deus. Ele toma conta da gente. É só a gente lembrar do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos, no item 7, em que o Espírito Verdade, que é Jesus, fala que os fracos, os enfermos e os sofredores são os filhos prediletos dele, e que ele vinha salvá-los. Filho que irmão mais velho ajudando a criar, né? Salvar de quê? Gente, a gente precisa sair dessa repetição interminável de existência em existência dos mesmos erros. A salvação está aí, tirar dessa situação. E né, começar a evoluir, vamos embora. Nós estamos lá na escala espírita, na terceira ordem, espíritos neutros, tanto podem fazer o bem quanto o mal. Aí entra o nosso livre-arbítrio, né? Tá tudo bem, vamos embora. Frase final de hoje. Imperturbável, ele é o modelo sem igual para a autoiluminação da criatura, para o encontro consigo mesmo, para a luta contra o mal que existe no ímã do ser humano, sem cujo concurso ninguém chegará ao Pai. Nós queremos chegar ao Pai? Qual é o nosso objetivo espiritual? Temos algum? Fica para a gente pensar. Vamos fazer a nossa prece, quem quiser me acompanhar. Gratidão, Pai, pela vida e por cada oportunidade dentro de cada existência para a gente recomeçar. Que possamos aprender a ser resilientes. Levantar cada vez que a gente cair. E sabemos, Pai, que ainda vamos cair muito, mas que a gente erre menos. Que a gente aprenda com Jesus. Assim que a gente consegue vislumbrar, entender e começamos a vivenciar os ensinamentos do Mestre, que a gente possa ir e errar menos. Continuar o caminho e errar menos. Mestre, gratidão pelos seus ensinamentos, que através deles nós vamos, sim, algum dia chegar ao mesmo patamar evolutivo que você está. Estaremos mente a mente com Deus. Também seremos médiuns intermediários de Deus. Nesse infinito aí fora. Gratidão. Gratidão a Maria por nos amar tanto e nos acolher nos momentos de maior dor. Gratidão a Dona Amélia Rodrigues por mais esta história que nos faz pensar sobre Jesus, acerca da sua vida e seus ensinamentos, sejamos nós encarnados ou desencarnados. Que todos nós possamos ter aprendido alguma coisa ou refletido em alguma coisa na tarde de hoje. Eu, inclusive.
Gratidão. Muita paz para todos nós. Acabou meu tempo. Até domingo que vem com a continuação desse livro, até o fim dos tempos. Gratidão por ter estado aqui comigo. Fique bem. Tchau. Tchau, tchau.